Todos estejam na paz do Senhor Jesus. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos, Senhor, por nos ter guardado e nos ter trazido até a sua casa. Senhor, abençoe todos que aqui estão, abençoe aqueles que não puderam vir e abençoe também aqueles que estão por chegar. Senhor, venha também abençoar todos os nossos familiares, entes queridos, parentes, amigos, colegas, vizinhos, funcionários e principalmente aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, não sabem das suas proezas e da sua grandeza, porque Ele é médico dos médicos e advogado dos advogados, e sem Ele nada podemos fazer. Senhor, livra-nos, Senhor, das balas perdidas, dos assaltos, do sequestro, da macumbaria, da feitiçaria, da bruxaria, do olho grande, olho burro, e todo tipo das investidas que o inimigo nos prepara a todo instante, a todo momento, e principalmente quando chega o dia de virmos até a sua casa. O Senhor venha também, Deus, para abençoar nossas autoridades, nossos governantes, toda a nossa equipe médica, os bombeiros, policiais, pessoas que mexem com vida, porque eles também possuem família e essa pandemia ainda não acabou. O Senhor venha agora, Deus, para abençoar este culto, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A gente estava vendo uma passagem aqui. Jesus curou, né, os 2 cegos de Jericó. Aqui diz, no Mateus 20, 29 até o 34. Que diz assim, os 2 cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, chamaram, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calasse. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que queres que eu vos faça? E seguindo, disseram-lhes eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Amém, gente? Vem aqui. Então, essa passagem começou a me tocar bastante também, porque muitas pessoas estão presas pelo vício. Vício das drogas, do álcool, problemas, doenças pessoais, doenças em família, problemas de finanças, financeiros, uns na prostituição, outros com síndrome do pânico, não conseguem dormir, tem medo de tudo, começa a sonhar aquele sonho maluco que não deixa dormir, fica com aquela insônia. E Jesus começa a perguntar. Pergunta a vocês, agora, o que quer que eu lhe faça? Jesus, Ele conhece. Porque Jesus é Deus. Ele conhece o nosso pensar, o que vamos falar, se não vamos falar, Ele conhece o nosso futuro. Por isso que Deus, quando fez a Bíblia, Ele já avisou, vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não. E tudo que foi escrito no passado
está acontecendo no presente e vai acontecer no futuro. Porque todas as coisas que a gente começa a ver no futuro, a programação das coisas, né? Hoje a gente tem um pouco mais de capacidade de pensar, né? Por causa da Bíblia já nos avisou que vai acontecer. Tudo que está escrito aqui vai acontecer. Alguns já aconteceram, outros estão acontecendo, mas vai acontecer mais coisas. E quando Deus falou, seus olhos viram coisas que vocês nem imaginam. A gente já viu tantas coisas que a gente nunca imaginou. Conversar no celular, com nossos parentes do outro lado do mundo. A gente não precisa mais sair de casa, você não precisa ir no banco mais, resolve tudo. Não precisa ir no cartório. Tantas coisas hoje você consegue pela modernidade, né? São coisas que quando Jesus falou para os seus discípulos, vocês farão coisas maiores do que eu, né? Eles não entenderam. Nós também não iríamos entender naquele tempo. E se hoje eu falar que eu estou aqui agora, se alguém me chamar lá no Japão, tiver uma porta giratória aqui, que eu aperte e consigo ir lá, daqui meia hora eu falei, daqui a pouco eu estou de volta. Quem já assistiu o Túnel do Tempo? É antigo. Né? Jornada nas Estrelas? É antigo. Perdido nos Espaços? É antigo. O diretor já tinha um pensamento muito evoluído. O diretor daquele filme, naquela época, o cara é muito louco. O meu avô, quando a gente assistia National Kid, Superman, né, Super-Homem, ele falou que aquela era coisa para enganar criança, coisa de louco. Onde já se viu um homem voar, um japonês voar, põe máscara lá, National Kid! É? E aconteceu, porque eu assistia muito na Globo, né, o Sessões Astrais. Tinha um menino que pulou do apartamento porque ele ganhou o uniforme do Batman. E ele foi dar uma de Batman, né? Porque o Batman ele pula pela janela, só que ele tem a bate-corda. O menino não tinha bate-corda. Foi no bate-pulo, pum, morreu. Então a gente vê. Só que Jesus, ele sabe de tudo. Só que ele não é aquele intruso de entrar na nossa casa e ir abençoando, tirando as coisas que não prestam. Não, a gente tem que convidar. Jesus só vai se for convidado. Ele não é bandido. Bandido ele entra sem ser convidado. Mas Jesus não, você tem que convidar. Por isso que ele fala, estou à porta e bato. E aqui ainda diz, Jesus nos ama, gente. Podemos ser alcoólatra, viciado, ladrão, desde que a gente se arrependa, que ele fala, e se quiser, não só mostrará um novo caminho, mas lhe dará força para viver. Isso quando entregarmos o nosso caminho e a nossa vida a Ele. Aí sim começamos a viver. Por quê? Aqui também, em Mateus 11, 28, 30, aqui, Jesus diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Não vende? Quem é que faz isso? Trocar o jugo. E Jesus nos ensina muitas coisas. Orar pelos nossos inimigos. Coisas que antigamente eu falava, o que é isso? É doidice. Mas não é não, gente. Tão bom quando você ora pelos seus vizinhos. Mas é um vizinho chato que liga o som lá em cima, o cachorro faz barulho, sobe na sua calçada, você põe na calçada dele e acha ruim. Começa a orar, a pessoa muda. Lá na feira, nós tínhamos um vizinho chato, ruim, não queria que você amarrasse uma corda no portão dele.
Comecei a orar. Mas chegou o dia de sábado, aquela chuva mesmo. Estava em cima do caminhão lá, quietinho, comecei a orar, Senhor, a chuva é boa, precisamos da chuva. Só que neste momento eu gostaria que o Senhor mandasse a chuva para nossos amigos, nossos colegas lavradores, agricultores, eles estão precisando mais do que eu aqui hoje. Senão os freguês não vai sair. Os freguês não tem guarda-chuva. Acredita, não deu meia hora, a chuva cessou. Eu falei, Deus é incrível, Deus é maravilhoso. E gente, tem que pedir com vontade, com fé. Às vezes a gente pede e ele não vai mandar. Mas ele sabe que às vezes fala, não, com chuva mesmo, o freguês vai na feira hoje. E vem. Porque talvez o freguês está precisando, ou está com vontade de comer aquele pastel gostoso, né, aquele caldo de cana. Ele vai. Mas agora se não tiver, não adianta, não vai mesmo. Mas Deus, Ele é bom. Ele é bom o tempo todo, toda hora. Então vamos estar sempre agradecendo a Ele em tudo. Deus não atrasa, Deus não adianta. Se Ele atrasa, é porque precisava ser atrasado. Às vezes a gente perde um ônibus, mas lá na frente a gente podia... Eu sofri um acidente, um assalto, é a mesma coisa. Tantas pessoas perderam a viagem de avião, mas estão vivos. Não sei se eu contei para você, tem um jogador que era do São Paulo, o Cicinho, ele era para estar dentro daquele avião do pessoal lá do Santa Catarina, lá que morreu, todos caíram antes. Ele era para estar. O problema do visto dele lá, deu problema, ele não pôde embarcar. Ele deu esse testemunho. Ele oraram para mim estar com eles. Então a gente vê que às vezes tem que acontecer, porque a nossa vida tem validade. E se a validade não for, que Deus quer que seja aquele dia, não será. Amém? E Deus pode prorrogar a nossa validade. Na Bíblia conta. Ele prorrogou para mais 15 anos. Então, vamos estar firmes, sempre agradecendo a Deus. Amém, gente? Vamos louvar o Senhor. Está gravando hoje? O grupo de louvor como a igreja Capaz do Senhor, amém? Vamos se colocar de pé para estarmos louvando ao Senhor nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor, por nós estarmos aqui, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória para nossas vidas, em nome de Jesus. Eu queria deixar um versículo bíblico para vocês, para a nossa meditação e reflexão na nossa vida, da gente, antes de começarmos a louvar o Senhor. Existe uma parábola da Bíblia que fala do rei insensato. Que o rei insensato, ele tinha suas riquezas, mas ele queria se pôr mais naquele que tinha. Então, o rico insensato é aquele que tem as coisas, mas ele não se contenta com o que tem. Quer dizer, ele quer mais do que tem, mais do que ele tem. Esse é o rico insensato. E a palavra diz ainda em Lucas 12, versículo 20 e 21, fala que o rico, ele se colocava os seus bens acima de Deus. E ainda por cima, o verso final de 21, fala que ele era rico, mas ele era pobre com Deus. O que quer dizer? Que tem gente que tem os seus bens, tem as suas conquistas, ele coloca o seu coração acima de Deus, e ele é pobre de espírito, ou seja, e a Bíblia ainda fala assim, ainda que o que adianta a pessoa ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? E nos dias de hoje, que nós não devemos colocar os nossos corações acima dos bens materiais. Ser rico não é pecado, mas o que é pecado é a pessoa colocar o coração
acima das riquezas. Ou seja, colocar a riqueza em primeiro lugar do que Deus em segundo plano. E o Senhor está à procura de pessoas que realmente que tenham um coração grato a Deus. O Senhor nos últimos dias está procurando pessoas que a pessoa tenha um coração grato a Deus. Porque a pessoa, quanto mais ser grata a Deus, mais ele é abençoado. E quanto a pessoa é mais grata a Deus, mais a sua alma ela é rica com Deus. Louvado seja Deus. E o jovem rico era assim. No momento o Senhor pedia a alma dele. Será que ele estava pronto para receber a salvação? Será que nos dias de hoje, muita gente que desperdiça a palavra da salvação, muita gente desperdiça a palavra do Senhor, será que se o Senhor voltar na vida de cada um nos dias de hoje, daqueles que estão longe da presença de Deus, a pessoa chamar a alma, será que a pessoa vai estar salva? Será que a pessoa realmente vai estar do lado de Deus? Mas não. Deus está à procura daqueles que realmente, para salvar a alma. Deus, nos últimos dias, está procurando aqueles que realmente buscam a Deus em primeiro lugar. E as outras coisas vão ser acrescentadas. A Bíblia é bem clara. Buscar o Senhor e quando se possa achar. Buscar em primeiro o reino dele. E outras coisas vão ser acrescentadas. E digno é o Senhor de toda a honra, toda a glória, para todo sempre. E que nós possamos estar assim louvando o Senhor com esse coração íntegro diante de Deus, para que o Senhor venha fazer morada em nós, em nome de Jesus. Vamos estar fazendo uma oração, vamos estar orando ao Deus, para que Deus venha visitar a nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós queremos, Pai, nessa noite agradecer a Ti, por nós estamos aqui, ó Pai. Nós queremos, Senhor, agradecer, Pai, por nós estarmos na Tua presença, Pai. E queremos sim, Senhor, agradecer, porque o Senhor é fiel, Pai, nas nossas vidas. Tu és digno, Pai, de toda a honra, toda a glória, Pai. Tu és merecedor, Pai, toda a honra, todo louvor somente a Ti, Pai. Digno é o Senhor, Pai, de receber a adoração. Assim, Pai, como a palavra diz, a todas as escrituras, ó Pai, diz, em Apocalipse capítulo 4, Senhor, quando João viu aquele trono da glória, e os 24 anciões se prostrando, adorando a Deus, dizendo, digno é o Senhor, digno é o Cordeiro, digno é o Senhor, louvado seja Deus, ó Pai. E que nós possamos estar assim, Pai, com o coração louvando a Ti, Pai, glorificando, exaltando, Pai. E que nós possamos ter sim, Pai, esse coração cheio da Tua presença, Pai. Queremos ser, Pai, corações cheios da Tua presença, Pai. Assim como as virgens tinham azeite nas suas lamparinas, Pai. Mas nós queremos estar assim, Pai, ser cheio da Tua presença, Pai. E o Senhor possa se manifestar entre nós, ó Pai. Quão bom, maravilhoso é o Teu nome, Senhor. Quão bom é, Senhor, ver a Tua glória neste lugar, Pai. Quão bom é, Senhor, o Senhor vem nos aquecer nossas vidas, Pai. Nos aquecer, Pai, estar diante de Ti, com um coração fervoroso, Pai. Com um coração estar na Tua presença, Pai. Assim que a Tua palavra diz aqui, ao 36, que o Senhor arranca o coração de pedra e dá um novo coração, Senhor. Não sabemos como que está os corações nessa noite, Pai. Como que está as vidas entrou aqui, Pai. Só o Senhor conhece, sonda a cada coração, ó Pai. Por isso, Senhor, dá vitória para aqueles que precisam, Senhor. Dá a Tua bênção, Pai, para nossas vidas, Pai. Dá a vitória, Pai. Porque toda a honra, toda a glória seja somente para Ti, Pai. E receba, Pai, nosso louvor, Pai, adoração. E purificar nossos corações a cada dia. É o que nós pedimos, Senhor, agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Trazer de novo
Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu quero dar um testemunho para a igreja aqui. Algo que aconteceu na semana passada na empresa onde eu trabalho. E eu quero compartilhar algo que Deus fez na empresa, porque é muito importante, quando a gente recebe as bênçãos, a gente compartilha com a igreja, né? E a gente vê o Senhor se manifestando em nós. Só que, contar meu testemunho, eu quero deixar um versículo bíblico, mas ninguém precisa abrir não. Eu vou ler Salmos 42, o versículo 2, apenas o verso A. Diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Só essa parte só. Quando a gente tem algo com Deus, com Deus coloca algo na nossa vida, a gente tem prazer em fazer aquilo que Deus nos dá. A gente tem prazer naquilo que o Senhor nos propõe, e a gente começa a executar aquilo que Deus fez. Desde o início desse ano, eu faço um trabalho na empresa. Só que não é um trabalho secular. Eu tenho minha parte secular, faço as minhas obrigações como funcionário, mas eu faço um trabalho, só que a parte espiritual, que eu levo a palavra, e eu ministro a palavra, e em seguida faço a oração para todos. E esse trabalho começou apenas na minha sessão, no almoxerifado na logística. Depois que o encarregado da seção geral da empresa viu esse trabalho que eu estou fazendo, e chegou em mim um belo dia e falou assim: o mesmo que você faz na sua sala, eu quero que você faça para a gente na sessão da fábrica geral na montagem. Toda segunda-feira, a partir das 7h30 da manhã, você pode encostar lá, que eu vou começar a falar sobre as coordenanças da empresa, e logo em seguida te passo a palavra para você. E graças a Deus o Senhor tem dado essas estratégias, o Senhor tem dado essas liberdades de eu estar fazendo. Apesar que a empresa, né, foi do meu pai, né? Foi do meu pai a empresa, mas mesmo assim, Deus tocou no coração do patrão da empresa, e o patrão liberou para fazer esse tipo de trabalho. E uma coisa muito interessante aconteceu na segunda-feira, durante a ministração da palavra que eu ministrei, e logo em seguida teve o louvor, e logo em seguida um jovem da sessão lá, ele chegou totalmente chorando e se ajoelhou perante o Senhor. Só que eu vou mostrar esse vídeo aqui agora, como que foi a cena que aconteceu, no momento que a palavra veio de encontro com ele, e ele se rendeu a Deus. É um vídeo curtinho, de 1 minuto só, para vocês verem como que foi esse dia. Sim, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, toca, meu Pai, como eu tinha dito para ele, Jesus quer restaurar o seu relacionamento, quer trazer sua família de volta, traz a família dele de volta, Senhor, toca no coração, faça do coração dele teu altar, faça da vida dele a tua morada, Senhor. Tudo aquilo que perdeu, Pai, vai restaurando, vai devolvendo, Senhor. Senhor, vai dando sua esperança. Bem, esse foi o momento que a alma se rendeu, né? O tempo estava se encerrando, na verdade.
E foi um momento marcante, porque ele precisava de um socorro de Deus. E ele se ajoelhou perante o Senhor. E ele já congrega numa igreja, perto da região dele. Ele bebia, não bebe mais. Ele é da festa, não vai mais. E agora, é da igreja ele agora. Uma igreja que ele congrega perto da casa dele. E ele já pediu para mim, falou assim, ó, no momento que você orou por mim, eu senti a diferença. E como que você vai no monte todo sábado, eu quero que você coloque o meu nome, meu e da minha família, para estar orando por mim. E eu fico muito grato com essas coisas com Deus. Eu fico muito feliz, sabia? Porque essas coisas, temos que se alegrar. E essas bênçãos espirituais é importante, porque quando essas coisas acontecem, temos que compartilhar. Qual é a missão da igreja? Não é ir de pregar o evangelho? Ganhar almas para o reino de Deus? Essa é a minha missão. E eu faço um convite para a igreja. Ore por esse trabalho meu. Pede para que Deus venha multiplicar cada vez mais. Esse só é o começo, só. Fora que eu já orei para o patrão da empresa, que ele é um coração bem duro. Ele se quebrantou pela palavra e está dando fruto. Continue orando, porque você faz a parte, eu faço a nossa parte, e o reino de Deus é proclamado, e as almas são salvas para a glória de Deus. Assim agradeço por me acordar no nome de Jesus Cristo, amém? Mariana. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, amém? A palavra que está no meu coração hoje é gratidão. Eu acordei cantando aquele louvor mais gratuito, número 370. Eu ia falar 70, é 370. Nós, né, que crente já há mais de 3 décadas atrás. Tem os louvor da harpa, né, gravado. Então hoje eu quero agradecer ao Senhor, amém? Mas esse louvor, ele fala: quem é este que faz o mar se acalmar? Né? Quem é este que a tempestade obedece à sua voz? Às vezes essa tempestade, né, não é aqui, é aqui. E um dia a minha tempestade era aqui dentro. E eu lembro direitinho, mãe Ivete, quando eu me deparei com ela, aí eu cantei um pedacinho daquele louvor assim, Ai, moço, me perdoa, eu tô meio nervosa, aí eu esqueço, mas amém. Cantei um pedaço de um louvor para falar: ai, mãe Ivete, eu preciso estar nesse louvor. Que eu tô um pouco, quando eu tô nervosa, dá um branco na cabeça. Quando a gente vem louvor, o pessoal, quando eu tô sentada aí, fala para mim: não, você, Adriana, fica nervosa quando vai lá na frente. Ai, Jesus, eu seguro minhas pernas, meus braços, porque esses irmãos vêm assim, ó, tremendo. Não sei, é responsabilidade, né, de estar aqui na frente. Eu ensaiei, sim, essas semanas atrás. É um louvor que eu estou muito acostumada a cantar. Mas quando a gente está na televisão, não, eu digo, né, quantas pessoas estão lá na televisão, com jurados ali, igreja, quando eu venho aqui na frente, não é tipo eu quero dizer, não é igual uma televisão que, ai, peraí, que nota eu vou dar? Vamos ver se ela alcança a altura, se não vai, se a voz vai ser bonita, se... Não, quando eu venho aqui na frente, é para edificar, para fortalecer, para restaurar, para renovar e, em primeiro lugar, que o Espírito Santo venha receber o meu louvor, amém? Eu agradeço por estar aqui nesta noite, Jesus. Que esse louvor venha ser recebido pelo Senhor, amém? E se não conseguir, Rafa, eu vou cantar uma capela mesmo. Eu canto uma capela, então, para não tomar tempo, porque tem a palavra, né? Ainda tem muita coisa no culto, né? Quando estás desanimado, como quem desamparado e sem forças para lutar,
Ergue os teus olhos para os montes, mesmo sendo tão distante, lá tua voz há de chegar. Lembras, nunca estás desamparado, Deus está sempre ao teu lado, te ajudando a vencer. Breve toda luta que termina, pois a noite será finda, verás novo alvorecer. Nesta jornada vais cantando, pois assim sempre fazendo, vais teu prêmio receber. Mesmo que chores de tristeza, até mesmo nas fraquezas, continue sempre a orar. Que tua fé não desfaleça, tenha sempre a certeza que o teu Deus contigo estás. Lembras, nunca estás desamparado, Deus está sempre ao teu lado, te ajudando a vencer. Breve toda luta que termina, pois a noite será finda, verás novo alvorecer. Nesta jornada vais cantando, pois assim sempre fazendo, vais teu prêmio receber. Mesmo que chores de tristeza, até mesmo nas fraquezas, continue sempre a orar. Que tua fé não desfaleça, tenha sempre a certeza que o teu Deus contigo estás. Aleluia. Lembras, nunca estás desamparado, Deus está sempre ao teu lado, te ajudando a vencer. Breve toda luta que termina, pois a noite será finda, verás novo alvorecer. Nesta jornada vais cantando, pois assim sempre fazendo, vais teu prêmio receber. Pois assim sempre fazendo, vais teu prêmio receber. Pois assim sempre fazendo, vais teu prêmio receber. Vai orando, vai cantando, vai adorando, mas não murmurando, amém? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Eu agradeço em nome de Jesus, amém? Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor Osmar. A paz do Senhor. Amém. Só a Adriana mesmo para cantar. Só no gogó ainda. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, viu? Esse dom, esse talento aí que você tem. Maravilhoso. Também queria agradecer, né, ao Vinícius.
por estar nos ajudando aqui. O Ridi está com a licença maternidade, tem que cuidar do bebê. A Nayane também hoje ficou cuidando da bebê. Mas graças a Deus, né? O louvor saiu para o Senhor, né? Então eu agradeço também, Vinícius. E vamos orar, né, gente? Senhor nosso Deus Pai, queremos te agradecer, Deus, pela graça de mais um dia, de mais um milagre, Pai. Que o Senhor nos acordou, Pai, nos levantou, nos deu força, nos deu vigor, Pai querido, nos protegeu, nos abençoou, nos livrou de tantas coisas, ó Pai amado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Nós somos gratos a Ti por tudo, Pai. Obrigado, Pai. Queremos aqui pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pela nossa atitude, por tudo que pensamos, que falamos, Pai amado, que não foi de Seu agrado, Senhor. Perdoa muitas vezes que deixamos de ouvir a Tua voz, Pai, para fazer a nossa vontade, Pai querido, o nosso querer. Senhor, muito obrigado porque a Sua misericórdia se renovou mais um dia, Pai. E nos preparou para mais um dia, Pai, para viver na Tua presença, Senhor. Então, Pai, nós somos cheios de falhas, cheios de defeitos, cheios de pecado, mas mesmo assim, o Senhor nos escolheu, nos acolheu, Pai, olhou com esse olhar de misericórdia, Pai. Nós somos gratos a Ti por tudo, Pai. Que possamos também exalar esse perfume, que possamos também olhar com esse mesmo olhar de amor, de misericórdia, Pai, para com todos aqueles que nos perseguem, com todos aqueles que são contra nós, Pai querido, são contra o que seguimos, o que cremos, o que pregamos, ó Pai. Mas sabemos, Pai, que um dia, Senhor, tudo isso vai mudar, Pai. Um dia também estarão conosco louvando, Te adorando, Pai. E saber quão grande é o Senhor, Pai querido. Tão maravilhoso é o Senhor, Pai. Então, muito obrigado por tudo, Pai querido. Abençoa nossos irmãos presentes. Abençoa aqueles que não puderam vir, Pai querido. Abençoa todos aqueles que estão viajando, trabalhando, estudando, fazendo seus cursos, Deus amado. E que nesse momento o Senhor possa estar visitando os lares de todos os nossos irmãos, Pai querido. Trazendo, Pai querido, a reconstrução, a união, Pai querido, a restauração da família, do casamento, Pai, onde quer que tenha, Pai, uma rachadura, que nesse momento, Pai querido, o Senhor é o oleiro, Pai. O Senhor, Pai querido, é o que constrói e destrói, mas tudo está nas Suas mãos, Pai, tudo está no Seu poder, Pai, que possamos estar sempre no centro de tudo, Pai, sabendo que o Senhor está à frente de tudo, Pai, está sempre conosco em todas as batalhas, Deus amado. Então que a família continue sempre unida, independente da circunstância, independente dos problemas, seja lá qual for a tempestade, Pai, nada é maior do que o Seu amor, Pai, nada é maior do que o tempo que o Senhor vai fazer, Pai, para acontecer, para fazer o milagre acontecer, Pai querido. Que possamos descansar no Senhor, Pai, para que possamos confiar no Senhor sempre, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a todos, Pai. Abençoa também, Pai, aquele trabalho dos irmãos, desde os produtores, agricultores, ó Pai, aos empresários, aos autônomos, aos comerciantes, feirantes, Pai, a todos, Pai. E também a todos que trabalham como empregado também, Pai, que eles sejam sempre luz, que eles sejam sempre sal, onde quer que eles estejam, sempre sejam usados, Pai, para a obra do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa todos, abençoa também, Pai querido, todos os enfermos, encamados, hospitalizados, Pai querido, vai de encontro, Pai, nesse momento, nos pronto-socorro, nos hospitais, nas UTIs, onde quer que tenha um enfermo, Pai. Que a mão do Senhor poderosa, Pai, possa estar alcançando essas vidas, tocando, Pai, nas doenças, nas feridas, curando, livrando, sarando, salvando essas almas, ó Pai. Principalmente aqueles que já estão desenganados, aqueles que já acham que não tem mais jeito, não tem mais esperança, mas que o Senhor possa estar nesse momento, Pai, plantando uma sementinha de fé, Pai. Porque somente o Senhor é quem dá a última palavra, é o Senhor que faz maravilhas, opera milagres, ó Pai, reverte quadros, Deus amado. O impossível é só o Senhor, Pai. Por isso deixamos nas Suas mãos, Pai. Também, Pai querido, nesse momento, pedimos a todos os nossos enfermos, desde os nossos bebês, ó Pai amado, também a todos os nossos idosos, ó Pai, que o Senhor esteja nesse momento, Pai, fortalecendo também a nossa irmã Ioneco,
também a nossa irmã Taqueto, Pai querido. O Senhor esteja também abençoando, Pai, nosso irmão Tadashi, preparando ele para a cirurgia da catarata, Deus amado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, visita pastor Pedro também, que está se recuperando. Visita, Pai querido, também o papai e a mamãe da nossa irmã Adriana, a mamãe do nosso pastor Osmar, Pai querido, nossos idosos, Pai. Assim também entrego a vida também do nosso irmão Soquite, nosso irmão Cazu, nossa irmã Tereza lá da sede, Pai. Visita também nossos irmãos lá de São Mateus, Pai querido. Assim os nossos irmãos também lá de Garça, Pai. Visita, Pai, também a mãe do nosso irmão Edson, que fez cirurgia. O tio do Edson também, que caiu, Pai querido, bateu a cabeça, Pai, mas ele está nas suas mãos, Pai querido. O Senhor possa estar restaurando a saúde dele, Pai. Assim também entrego a vida da nossa irmã Rosa, que também está se recuperando, Deus amado. Em nome do Senhor Jesus, a todos os enfermos, a todos que estão precisando, Pai, nesse momento, de uma mão, Pai, aquilo que a medicina não alcança, aquilo que a medicação não resolve, Pai querido, somente o Teu poder, apenas um toque do Senhor nessas vidas pode mudar, pode transformar, Pai querido. Entregamos a vida de todos nas Suas mãos, Pai querido. E também entrego a vida de todos aqueles nossos irmãos de Garça que hoje desceram as águas, Pai, que se batizaram, Pai, que o Senhor venha estar fortalecendo cada um deles, Pai querido, para que eles continuem firmes, Pai querido, agora nessa nova caminhada, Pai querido, sendo agora filho de Deus, Pai. Então abençoa todos os nossos irmãos, também de Guaxupé, nossos irmãos de Santos, de Guarujá, Pai querido, a todos, Pai, entregamos neste momento nas Suas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. E abençoa, Pai querido, agora esse culto, qual o pastor Osmar vem trazer a palavra, que o Espírito Santo venha falar ao coração de todos, venha trazer o refrigério, venha trazer o renovo, venha restaurar, venha renovar a fé, Pai querido, fortalecendo todos aqueles que estão fracos, levantando aqueles que estão caídos, Pai querido. Somente a força, Pai, que vem do Senhor pode fortalecer os corações, Pai. Então derrama da tua unção, derrama da tua graça, derrama o teu poder sobre a vida de todos nesse momento. Abençoa o pastor Osmar, abençoa a família que está aqui hoje, Pai querido, abençoa o ministério e abençoa também o trabalho dele, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, tudo que for falado, Pai, seja, Pai, para edificar, para fortalecer, para nos corrigir, Pai, para que possamos ser mais e mais instrumento, Pai querido, para ser usado na Tua obra, Pai. Assim, entrego a tudo, Pai, nas Suas mãos, entrego, Pai, a esse culto qual o pastor Osmar vem trazer a palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Então vamos estar orando pelo dízimo oferta desta noite. Pai amado, Pai bondoso, é com o coração cheio de gratidão que reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, Senhor, vem de Suas mãos, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada dizimista, cada ofertante desta noite, Pai querido. Venha abençoar, Senhor, na vida financeira, na saúde, na casa, no lar, na mesa, que nada venha a faltar, Pai querido. Abençoe também todos aqueles que fazem através de depósito bancário. Oramos também, Senhor, pelos aqueles que desejam ofertar, mas que não têm condições, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer, abrindo porta, dando oportunidade, Senhor, suprindo a necessidade, Pai querido. Porque o Senhor é o Deus que tudo provê. É que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Abertos onde eu vou contemplar o amor.
A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bastante tempo já, né? A última vez foi no aniversário da igreja, né? Estava quase virando um mês aí, né? Glória a Deus. 2 meses quase. Mas louvado seja Deus. Senti falta de Ivonei, ela tá bem? Não, hoje estava meio cansadinha. Ah, tá. Tá bom, tá bom. Amém. E a família quase em peso aqui, faltou só o Vitor aqui. Amém. Estamos todos cooperando aqui para a obra de Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Vamos ler até o verso número 10. Diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Anás e Caifás exercia o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Como está escrito ao livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comece a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que estas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. E João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Amém? Vamos falar um pouco de João Batista. João Batista, a voz do que clama no deserto, né? Preparando o caminho para o Senhor Jesus. João Batista, o nascimento dele foi um milagre, né? Ele era filho do sacerdote Zacarias e a mãe dele chamava Isabel. Ela era estéril, ou seja, não podia gerar filhos. E Zacarias, ele clamava a Deus, né, a respeito de ter um filho, de ter uma descendência. E certa vez o anjo Gabriel apareceu a ele quando ele estava no turno ali para fazer o serviço do templo, entrar no lugar
Santo dos Santos. E ali o anjo Gabriel apareceu a ele e disse a ele assim: olha, as suas orações foram ouvidas. E Isabel vai conceber, e quando o menino nascer, você coloca o nome de João. Essa foi a orientação do anjo Gabriel para Zacarias. Zacarias não creu. Ele duvidou. E como ele duvidou, o anjo Gabriel falou assim para ele: você vai ficar mudo. Você vai voltar a falar depois que ele nascer, que João nascer. É engraçado que às vezes acontece conosco. A gente ora a respeito de alguma coisa, Deus vem com a bênção e a gente não acredita. Só que pela graça e misericórdia de Deus, Deus não vai fazer nós ficarmos mudos. Mas Zacarias ficou mudo. Zacarias ficou mudo. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. Então, trazendo para o nosso grau de parentesco, João Batista com Jesus eram primos de segundo grau. E João Batista é 6 meses mais velho que Jesus Cristo. E qual foi o papel de João Batista? O papel de João Batista era preparar, arrumar, deixar planeado o caminho para a chegada de Jesus Cristo. Esse era a missão de João Batista. Ele foi chamado no deserto. O próprio Jesus atesta que João Batista foi o último dos profetas do Antigo Testamento e o maior dos profetas que teve. E depois que João Batista nasceu, ao 8º dia, ele foi circuncidado. Ainda perguntaram: qual o nome que vamos colocar nele? E o pai Zacarias disse: vamos colocar um nome, mas que não era João, queria colocar o nome dele mesmo. Aí Isabel, a mãe, falou assim: não, é João. E o anjo já tinha falado para Zacarias: vai colocar o nome de João. Então ele tinha duvidado. Por que duvidou? Ele disse assim: mas eu já sou velho, a mulher também já é avançada de idade, então não vai dar. Quer dizer, então porque você duvidou, vai ficar mudo. Isso no meio pentecostal é chamado a unção de Zacarias. Ficar calado até um certo momento, como foi o sacerdote Zacarias. E quando ele voltou a falar, ele louvou a Deus. Os irmãos depois leem em casa lá. Leem em casa, está... Cadê o canto de Zacarias? Capítulo 1 de Lucas, a partir do verso 67. Então quando ele voltou a falar, ele voltou louvando a Deus, pelo presente, pelas maravilhas que Deus havia feito, dado esse presente, João Batista. Então João Batista, voltando aqui, ele foi chamado no deserto. Ele não foi chamado para viver uma vida no palácio, profetizando aos reis. Ele não foi chamado para pregar no templo. Ele não foi chamado para pregar na cidade, no meio do povo. Ele foi chamado para pregar no deserto. Versos 2 e 3 diz assim: Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Então ele foi preparado também no deserto. Além de pregar, deserto é um lugar ali de separação. É um lugar ali que você pode estar ali
mais em contato com Deus, ou seja, o seu coração está mais apto a ouvir a voz de Deus do que, né, na correria dos grandes centros urbanos, né, no meio do povo, no meio da turbulência, dos problemas, etc. João Batista, então, ele pregava no deserto, e longe do formalismo religioso que tinha em Israel. Os fariseus, saduceus, que os irmãos conhecem muito bem. E chamado de João Batista era exatamente isso. O que Isaías, o profeta Isaías, profetizou no capítulo 40, verso 3, que foi reproduzido aqui na leitura, o verso 4. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Então, o chamado de João Batista é para essa missão: endireitar, aplanar, preparar o caminho para a chegada do Messias, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E o que podemos aprender com esta passagem? João Batista, ele era diferente dos demais ali. Ele se reservava para Deus, ou seja, o simbolismo de ter uma vida consagrada a Deus, e não se amoldava aos padrões do mundo. Vamos ver em Romanos 12, texto bastante conhecido também. Romanos 12, verso 2. Romanos 12, verso 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a orientação do apóstolo Paulo aqui é não se amoldar ao padrão do mundo. O que é se amoldar? É tomar forma do mundo. Lembre-se que quem é amigo do mundo, a amizade do mundo, é inimizade contra Deus. A palavra de Deus deixa isso bem claro, Então, é não aceitar os padrões mundanos que a sociedade tenta nos impor, que sorrateiramente entra dentro das igrejas e envenena o povo de Deus. É não tomar padrão, não tomar forma do mundo. E tem uma razão para isso. Não se amolde ao padrão desse mundo, porém, contudo, todavia, mas transforme-se pela renovação da sua mente. A mente tem que ser transformada. Para a mente ser transformada, os padrões mundanos não podem permear a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso modo vivente. Não pode. Senão nós não vamos experimentar coisa boa de Deus. Então a mente precisa ser renovada. E quando a mente é renovada, aí o Espírito Santo começa a trabalhar de uma maneira que o nascido de novo começa a produzir frutos, de justiça, começa a produzir santidade, começa a produzir uma vida mais ligada a Deus. Seus ouvidos estão aguçados para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e não as coisas do mundo, e não os padrões, os conselhos do mundo, que não tem nada a ver com o conselho de Deus e com a palavra de Deus. E muitos se enveredam por esse caminho, preferem mais ouvir os conselhos mundanos do que a palavra de Deus. Então, a mente estando renovada, tem um motivo também. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a nossa vida não é transformada, se a nossa mente não é transformada, e se nós não deixarmos os padrões mundanos
jamais vamos experimentar, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então muitos cristãos ficam com um ponto de interrogação. O que Deus quer de mim? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Que plano Deus tem na minha vida? O que eu vou fazer para Deus? Fica aquele ponto de interrogação e não sabe que direção tomar. E muitas vezes os padrões mundanos é que estão ditando a regra de nossas vidas. Então como é que vamos experimentar as coisas boas de Deus? Não dá. Então João Batista era diferente, né? E não se amoldava aos padrões mundanos. Ao contrário, ele estava no deserto, ele estava ali longe dos conflitos urbanos, né? Formalismo religioso, longe do pecado e consagrado a Deus. Para isso ele foi chamado, né? Chamado no deserto, onde os religiosos jamais iriam pregar no deserto. Não era a onda deles, mas João Batista estava lá. A segunda lição: João Batista, ele pregava a mensagem de arrependimento, uma mensagem que não agradava aos ouvidos de ninguém, uma mensagem bíblica, uma mensagem evangélica, uma mensagem aqui genuína da palavra de Deus, vai incomodar quem vive com os padrões do mundo, ou não? Ter lugar assim, eu vou pregar, eu sou convidado para pregar na igreja tal, e Deus me dá a mensagem, eu entrego lá. Lógico que não é doutrina da igreja, porque quem doutrina a igreja é o pastor da igreja, mas a mensagem vem que vem. Ninguém convida mais não. Festividade, vê se eu prego em festividade. Aí se alguém me convida, eu vou estragar a festa. Puxa vida, não. Mensagem dia de festa era uma paulada que eu recebi aqui, estou com um galo doendo até agora. Tudo bem. João Batista era desse naipe. A mensagem dele era curta e grossa. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da era futura? Era curto e grosso mesmo, uma mensagem de arrependimento. Não era agradável aos ouvidos daqueles que estavam vivendo no padrão do mundo. E é assim nos dias de hoje. Você vai pregar uma palavra genuína aqui, de doutrina, né, de ensinamento, né, de santidade. Muitos crentes moderninhos, entre aspas, vão falar assim: esse pastor está por fora, essa mensagem está antiquada, está ultrapassada. E eu já ouvi, mas não abro mão daquilo que Deus me dá. Ou a gente prega a palavra de Deus, ou vamos se amoldar ao que eles querem ouvir, né? E não é isso, né? Então João Batista confrontava os pecados do povo. Ele confrontava o pecado do povo. Versos 10 a 14, vamos ler novamente? Versos 10 a 14. Diz assim, do capítulo 3. E depois daquela mensagem lá, né? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da era futura, a ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Né? Aí então, ele confrontava o pecado do povo. Né? E a mensagem de João Batista, mas vinha carregado de unção do Espírito Santo. Porque o povo se sentia confrontado e eles perguntavam: então o que eu devo fazer? Opa, mexeu com o padrão do mundo, padrão pecaminoso que aquele povo estava vivendo. Então é um bom sinal. Sinal que a mensagem de João Batista tocou, incomodou, né? Deu uma fisgada ali. O povo sentiu. Então vamos lá. Verso 10. O que devemos fazer então
perguntava às multidões: o que devemos fazer? Então, opa, eu fui confrontado com o meu pecado, mas então não quero viver mais agora nessa vida de pecado. O que eu devo fazer? A multidão perguntava isso: o que eu devo fazer? E João respondeu: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Ou seja, repartir o pão. Repartir o pão. Ajudar quem não tem. Quem não tem, e quem tem comida, faça o mesmo. Divide com quem não tem. Aí vieram os publicanos. Os publicanos estavam lá também. Publicanos eram o quê? Cobradores de impostos. Trabalhava para o governo romano. E a fama deles não era nada agradável. O publicano, ele cobrava imposto e cobrava, como podemos dizer, o que o Trump está fazendo aí, né? Tarifaço. Tarifaço. O tarifaço era dele, ó. Guardava, né? Então não tinha boa fama. Ou senão, o nosso ministro da Fazenda, o Haddad, só taxa disso, taxa do amor, taxa da blusinha e etc e tal. Então eles cobravam lá: opa, esse aqui é do governo romano que eu estou cobrando, mas e para mim? Os publicanos tinham essa fama de corruptos. Eles vieram também para serem batizados, porque ouviu a mensagem de João Batista e mexeu com eles. Então eles também queriam ser batizados, mas eles perguntavam também: mestre, o que devemos fazer então? João Batista responde: não cobre nada além do que lhes foi estipulado. Cobre o justo. O que é? O Império Romano manda cobrar X? Então é esse valor. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E não extorquir o povo. E não explorar o povo para se enriquecer. E eu creio que esses publicanos que foram lá para ser batizados entenderam a mensagem de arrependimento. Se arrependeram para serem batizados. E não viver mais a velha vida. Viver o novo. 14. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? João respondeu: não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. Também, a probabilidade aqui é de querer levar vantagem, né? Cobrar uma propina extra aí, e etc e tal. Contente-se com o seu salário. Contente-se com o que você ganha, com o que você tem. Não seja ganancioso, Não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente. E o povo estava com grande expectativa, questionando, verso 15, em seu coração, se acaso João seria o Cristo. O povo começou a pensar: é esse o Cristo? Não, não era o Cristo. Ele estava preparando o caminho. A missão de João Batista, repito, estava preparando o caminho, aplanando o caminho para Jesus entrar em cena. Louvado seja Deus. Essa era a missão de João Batista. Então, a mensagem de João Batista não era nada agradável aos ouvidos daqueles que viviam no pecado, viviam ao seu bel prazer, na sua carnalidade e etc. O que podemos aprender? Precisamos pregar sobre o arrependimento genuíno que produz transformação de vida. Essa é a lição que nós aprendemos. Temos que pregar o Evangelho como ele é. Nada de voltinha. O que eu posso adaptar aqui para o meu irmão não achar ruim? O que eu posso adaptar aqui para a minha irmã e meu irmão sair daqui alegre?
João Batista não alisava ninguém. Era raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da era futura? Ué. Era esse o papel de João Batista. Agora, nós temos que pregar o evangelho como ele é. O evangelho de arrependimento é o que produz transformação de vidas. Quantos crentes nominais aí? E você vê e fala, pô, isso aí não é crente nem aqui, nem em lugar nenhum. Não é julgando, mas você vê, Jesus fala, pelo fruto se conhece a árvore. Que fruto ele mostra de um nascido de novo, de um crente transformado? Não tem. Mas por quê? Por quê? Alisam, passa a mão, massageia o ego, vai falar o que ele quer ouvir e não o que precisa. João Batista não, o que precisa ouvir vocês vão ouvir, e não alisava não. Então a igreja de Jesus Cristo, nós como igreja de Jesus Cristo precisamos pregar o arrependimento genuíno. É isso que vai transformar vidas, é isso que vai gerar novo nascimento, é isso que vai gerar novas criaturas. É isso que vai fazer o nome do Senhor ser glorificado, porque aí, meus irmãos, vão ser crentes com fruto do Espírito, onde o povo vai ver que há algo de diferente no proceder, no agir, no falar, e vão ver que realmente Deus é na vida dessas pessoas. Ou seja, o nome do Senhor Jesus é glorificado através de uma vida transformada. Louvado seja Deus. Terceiro, a humildade de quem aponta para Cristo. Repetindo, a missão de João Batista era preparar o terreiro, as veredas, o caminho, aplanar tudo, deixar tudo retinho para Jesus entrar em cena. Muito bem. João Batista, ele apontava para aquele que era maior do que ele. O verso 16. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. João Batista, ele era cristocêntrico. Ou seja, a mensagem central era Cristo. João também, o Evangelho de João, o próprio João Batista fala assim, que eu diminua e ele cresça. Que eu diminua e ele cresça. João Batista sempre apontava para quem era maior do que ele, Jesus. João Batista tinha consciência de sua missão, preparar o caminho para quem viria e era maior do que ele. Né? E qual a aplicação que podemos tirar dessa passagem? Nosso ministério, os nossos talentos, os nossos dons, não é sobre nós. Eu não tenho que me exaltar aqui. Eu não tenho que achar que eu sou alguém aqui. Não. O apóstolo Paulo diz assim: aquele que se gloriar, glorie-se em Cristo. Então, ministério, dons e talentos não quer dizer nada sobre nós. A glória tem que ser dada ao Senhor Jesus, como João Batista fez. Que eu diminua, mas que Ele cresça. Que eu suma, mas que Ele apareça. É assim. Hoje, muitos querem se aparecer. Muitos querem a glória para si. E não dão glória a Jesus. Devemos sempre apontar para Jesus e não a nós mesmos. Nós, com os nossos talentos, com os dons espirituais,
com os dons que Deus deu para trabalhar, as ferramentas necessárias que Deus deu para trabalhar, cada um tem a sua ferramenta. Não tem que apontar para nós, não tem que apontar para si mesmo, tem que apontar para Jesus, tem que glorificar Jesus, né? E não a nós mesmos. Muita gente deixa o talento falar mais alto. Muita gente deixa o dom falar mais alto. Muita gente deixa o ministério falar mais alto. E Jesus fica de lado. Isso é um culto antropocêntrico, ou seja, o homem é o centro. Não. Jesus tem que ser o centro. Nós somos apenas canais para levar essa mensagem e abençoar as vidas. Porque se não é Deus que nos dá as ferramentas necessárias e que nos usam, quem somos nós para pleitear alguma coisa, para ter essa pretensão de se aparecer? Não. Que eu diminua, que Jesus cresça e apareça. João Batista. Devemos sempre apontar para Jesus, não a nós mesmos. Louvado seja Deus. Vamos abrir Mateus. Mateus capítulo 11, verso 11. Já estamos terminando. Cadê o cronômetro, hein? Mateus 11, verso 11. Isso o próprio Jesus atestando a respeito de João Batista. Diz assim: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Jesus falando dele, hein? Não surgiu ninguém maior que João Batista. De fato, verdade. Mas João Batista não teve, né, a capacidade de pegar, vamos colocar, de pegar esse elogio e ficar orgulhoso lá, ficar com o nariz empinado, achando que é o tal. Não, que eu diminua e que ele apareça, que eu diminua e que ele, Jesus, cresça. É assim que devemos agir. Quando Deus começa a usar você, dê glória a Jesus. Agradeça a Deus pelo talento que você tem. Agradeça pela ferramenta que Ele te deu para você trabalhar. É para edificação da igreja. É para servir. Não é para se aparecer. Não é para achar que é o tal, não. Não é achar que é o rei ou a rainha da cocada preta. João Batista não fez isso. E Jesus termina assim, falando aqui: não surgiu ninguém maior do que João Batista. Olha só, presta atenção. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Então por que eu tenho que me gabar? O menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Opa! Então empatou. Parece que Jesus faz um elogio e depois, né, é aquele famoso tapa com luva de pelica. Ou se não, né, vamos assoprar para depois morder. Ou morde e assopra. Então, que vantagem eu levo nisso? Melhor que eu diminua mesmo e que Jesus cresça. Porque Ele é a fonte de tudo. Do dom que você tem, do talento que você tem. Louvado seja Deus. Fiquemos com essa palavra. Exemplo de João Batista. Não se intimidar com a mensagem que Deus dá. Vamos pregar o evangelho genuíno que produz transformação de vida. Vamos ser humildes.
deixar que Jesus cresça em nossa vida e que nós diminuamos. E vamos também aprender a viver no deserto, porque no deserto não é coisa ruim não. Deserto é escola. E Deus ensina a gente e a gente aprende a ouvir mais de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Vamos estar dando a bênção apostólica. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, por essa palavra de alerta, de exortação e de ensino para todos nós. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelos teus cuidados, por nos avisar, por nos alertar. E que possamos, Senhor, refletir, cada um reflita. Aleluia. O que tem recebido e para quem deve voltar a glória. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Jesus, pelos nossos irmãos que aqui se encontram, Pai, e leve-nos em paz, cada um para os seus lares, e prepare uma semana abençoada para os teus servos, em nome de Jesus. Levantemos nossas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça bendita, salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre este ministério, sobre as nossas famílias, desde agora e para todo sempre, e todo o povo de Deus diga amém, e amém. E vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Podemos sentar 2 minutinhos. Evangelismo toda sexta-feira às 20 horas, no ponto de pregação, casa do obreiro Rafael. Aviso dado. Alguém tem mais algum aviso? Santa Ceia. Domingo que vem, ceia do Senhor. Seria o pastor Pedro, mas como ele fez a cirurgia no olho, vai ser o pastor Paulo que vai estar aqui. Amém? Algo mais? Algum aviso? Não? Então, nosso culto da família está encerrado em nome do Senhor Jesus. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana na presença de Deus. Amém.